aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Existe um demônio que fala na nossa cabeça: pastor, o povo não quer nada com Deus. Principalmente nessa época, a pessoa fala: a cabeça do povo, pastor, está em festa, o povo não quer ouvir. Irmãos, a Bíblia fala que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e Ele vai ser para sempre. Se nos dias que Jesus esteve aqui na terra, o povo estava desejoso para ouvir o que Ele tinha a dizer, a mesma coisa acontece hoje, irmãos. É porque às vezes está faltando nós nos dispormos mais. Por exemplo, irmãos, você assiste um programa de entrevista, só é entrevistado as pessoas que se destacam, só é entrevistado as pessoas que elas são alguma coisa, né? Às vezes no ramo dela. O cidadão foi entrevistado porque ele é um advogado famoso, ele é um grande do agronegócio, né? Então tem tudo isso. Aí veja bem o seguinte: por que eu não sou entrevistado? Por que eu não vou num programa de entrevista? A Bíblia Sagrada diz, irmãos, no livro de Romanos, que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera que eu me manifeste, o mundo espera que você se manifeste. O mundo é diferente, irmãos. A Bíblia Sagrada diz: feliz é aqueles que acreditam sem precisar ver. Mas o mundo precisa ver, e eles precisam ver em você, precisam ver em mim. A maior pregação não é aquela que nós falamos. Às vezes nós falamos para quilômetros, mas vivemos para centímetros. A maior pregação é aquela que nós vivemos. Nós queremos converter as pessoas, queremos que as pessoas venham nas nossas igrejas, nos nossos cultos, mas qual é o testemunho que nós estamos dando? O que as pessoas estão vendo em nós? Elas estão vendo o seu progresso, o seu sucesso, o seu crescimento. A Bíblia Sagrada diz que nós somos as cartas vivas de Deus, escritas por Deus e lidas pelo mundo todo. Às vezes você fala: pastor, então quer dizer que só se eu prosperar que a pessoa vir para a igreja que Deus prospera? Não só por isso. As pessoas vão ver em você, irmãos, a transformação. Eu não tenho, irmãos, que tentar mudar a vida de quem quer que seja, irmãos. O trabalho do pregador, irmãos, eu costumo dizer que eu prego, mas quem fala é o Senhor. Eu não sou o dono da mensagem, eu sou só o mensageiro. O trabalho que eu tenho é de me consagrar, orar, preparar a mensagem, mas quem fala é o Espírito Santo. Nós não temos que mudar a vida de quem quer que seja, mas as pessoas, elas vão ver a mudança em você, elas vão ver a mudança em mim, elas vão ver: puxa vida, essa pessoa está indo na igreja, eu estou percebendo a mudança, ele está mais calmo, esse vizinho briga menos, é menos barulho. Olha, eu estou vendo, cara, ele tinha um carrinho velho, ele melhorou, né? Ele está dando mais atenção para a família, ela está mais paciente com os filhos, com o marido. Então as pessoas precisam ver isso em nós, né? Em nome de Jesus. Se nos dias de Jesus as pessoas estavam lá desejosas, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, hoje, irmãos, os mesmos sinais têm que acontecer no nosso meio. A Bíblia diz que os sinais têm que acompanhar aqueles que creem, têm que acompanhar aqueles que acreditam, né? Será que a multidão está vindo para ouvir o que você tem a dizer? Eu preguei que na segunda-feira que as pessoas, elas vinham para ouvir o que o Salomão tinha a dizer, de ano em ano, e as pessoas traziam presentes para Salomão. As pessoas acreditam no que você tem a dizer, as pessoas estão ouvindo o que você tem a falar, e aí acontece o seguinte, irmãos: e estava ele junto ao lago de Genezaré. Então, irmãos, as pessoas estavam apertando para ouvir a palavra de Deus. Ele estava lá junto do lago de Genezaré, Jesus tinha para dar. Então, pessoal, nós temos que ter conteúdo, nós temos que tomar um cuidado para não falar de nós, das nossas emoções, mas para falar da palavra de Deus. Aí o verso 2: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então, irmãos, Jesus está lá pregando. Jesus tinha um problema, a multidão apertava Jesus,
ele não conseguia olhar dentro dos olhos de todos, ele não conseguia alcançar todos. Jesus viu que tinha 2 barcos, que estavam ali junto da praia, e os pescadores desceu deles, estavam lavando as redes. O que isso nos dá a entender? Que era final de tarefa. O pescador profissional, ele que faz isso como profissão, ele vai de madrugada, na boca da madrugada, quando o sol está esquentando, ele já está de volta, porque o reflexo do sol na água queima a pele. Às vezes você vê o pescador, seus braços estão bem mais escuros do que o resto do corpo, o seu rosto, por causa disso. E aí, pessoal, era final de tarefa. Eles desceram do barco, eles não tinham pescado, passou a noite e não pescou nada, Então estava lavando as redes. É comum da rede trazer enrosco, é comum da rede trazer cisco, é comum a rede estar arrebentando às vezes devido ao enrosco, Então ele estava lá consertando e lavando-se as redes, E aí diz aqui o versículo de número 3: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, Jesus foi lá, teve uma conversa, Jesus nunca vai forçar a passagem, nunca vai descer goela abaixo. Ele deve ter pedido: amigo, eu estou com um problema, você pode resolver o meu problema? Você pode me ajudar? Eu quero que você só me empreste o seu barco por um pouco. Eu não vou usar seu barco para a pescaria. Em outras palavras, resolve o meu problema, porque depois eu resolvo o teu problema. Então, irmãos, o Pedro vai e cede, empresta o barco para Jesus, Então ele, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. Irmãos, nós temos que pedir para ele entrar no nosso barco, no nosso coração. Às vezes o que você está colocando é a sua experiência humana, você está colocando, irmãos, a tua sabedoria humana. Nós temos que viver pela fé. E o que é viver pela fé? É viver dependente de Deus. Eu não vou contar com a minha experiência humana, eu não vou contar com a minha expertise humana, eu não vou contar com o que eu sei, eu vou contar com o que Deus tem para mim. E aí Jesus pediu que afastasse um pouco da terra. Isso aqui é muito sério. Irmãos, você está seguro na terra, Você não está seguro, por exemplo, no mar, dentro do barco, porque as ondas fazem com que o barco balança, Então acontece que Jesus falou assim: não, eu quero que você afaste um pouco da terra. Para que Jesus pediu que afastasse um pouco da terra? Para que ele pudesse falar para todos sem ser interrompido, porque alguém podia pegar na barra da roupa de Jesus, e outro pediu que afastasse um pouco da sua zona de conforto, da segurança da terra. Irmãos, quando você vive na fé, você corre o risco, Tem pessoas que estão muito presas, estão muito no seu status quo, estado de natureza. Ela não corre o risco. A fé é correr o risco, é sair da sua zona de conforto. Tem pessoas que falam: não, o que eu posso fazer é isso aqui. Às vezes você vê pessoas antigas de igreja, há anos na igreja, a sua vida não muda, não sai daquilo ali. Por que não sai daquilo ali, irmãos? Porque ela não corre o risco. Desde que entrou o Plano Real, desde 1994, a pessoa está na igreja, às vezes fazendo a mesma oferta, a sua expectativa não muda, não melhora, pessoal, porque ela não corre o risco de se lançar mais. Quanto mais eu entregar a Deus, mais Deus vai me entregar para mim. Quando você lança o que está na tua mão, é como se Deus estivesse lançando o que está na mão dele para você. Esse é o Deus que nós servimos, em nome de Jesus. E Jesus, sentando do barco, ele ensinava a multidão. Ele usou o barco de altar. Aí o verso 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Sabe qual que é o grande problema hoje em dia, irmãos, do século 21? O grande problema é que cada vez o mundo está mais rápido.
E cada vez mais nós estamos sem paciência. Às vezes eu atendo pessoas aqui na igreja que ela está tão vivenciando o problema que ela não deixa eu falar. Eu falei, não, deixa eu te falar, você não está tendo paciência de me ouvir, você quer só expor o seu problema. Calma, a Bíblia fala, quando acabou de falar, deixa Jesus acabar de falar, pessoal. Nós não estamos tendo paciência de ouvir. Às vezes tem pessoas que vêm no culto e falam, quando é que vai acabar isso aí? Que pregação chata. Existem palavras que é para hoje e existe mensagem que é para daqui a um tempo, pessoal. O salmista Davi dizia, escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escreva no teu coração o nome de Jesus, porque na iminência de um perigo você tem a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deixa ele falar, né? Às vezes nós estamos tão acostumados, né? Como se diz aquele negócio lá do Reels, né? Queremos um Reels, uma frase de efeito e queremos que os nossos problemas sejam resolvidos. Pegamos na internet, às vezes, a pregação de um pregador de 1h30. Geralmente, pegamos 30 segundos. É isso que eu quero para a minha vida. Calma, deixa o Senhor terminar de falar. Ele está falando, né? Em nome do Senhor Jesus. E quando acabou de falar, você percebe que eles não interromperam o Senhor. Às vezes nós estamos interrompendo o Senhor. De vez em quando, irmãos, onde você for, o Espírito Santo vai encontrar você. Se você tem chamado de Deus para estar no altar, você pode falar assim, olha, eu saio da igreja, mas eu não vou fazer a obra de Deus no altar. Eu mudo de igreja. Daqui a pouco, onde essa igreja você for, daqui a pouco tu vai perder o sono, vai te incomodar. Se Deus tem um chamado na tua vida, deixa ele acabar de falar, né? E aí, irmãos, o versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze de mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Quando terminou de falar, é como se Jesus estivesse dizendo, amigo, obrigado, hein? Ó, sou grato a você. Você resolveu o meu problema, agora eu vou resolver o seu problema. O que eu entendo com isso, irmãos? Hoje, né, você vê que existe um nicho de mercado, pessoas ganhando dinheiro com pescaria, não profissional, pescaria amador. O cidadão vai constrói um pesqueiro e aí ele ganha dinheiro com isso. Por quê? Porque é um dos hobbies, um dos lazeres para as pessoas desestressarem, né? E aí, pessoal, acontece que o pescador tem aquele negócio, hoje é dia bom para pegar, hoje é o dia do pescador, não, hoje é dia do peixe, está chovendo, o peixe não sai, está ventando, o peixe não gosta de vento, né? Tem muito isso, esse lugar aqui é bom, esse lugar aqui não é tão bom, então vou nesse lugar que é bom, aquele ali que eu estou acostumado, eu não vou arriscar um lugar novo, tem sempre um negócio do lugar. Jesus falou para ele, vai lá aonde o mar é fundo e lança a rede para pescar. Perdão, não interessa você. Tem muita gente que tem medo, irmãos, do lugar fundo. Tem gente que tem medo, irmãos, de desafio. Jesus estava falando o seguinte, você resolveu o meu problema, agora eu estou resolvendo o teu problema. Não existe lugar. Existem pessoas, eu conheço pregadores que enterraram o seu ministério. A Bíblia diz que onde você pisar a planta do seu pé, Deus te deu, aquela bênção tua, em nome de Jesus. Aí a pessoa fala assim, mandou para um lugar, lá eu não quero ir. Por quê? Porque eu estava confortável aqui está melhor do que lá, né? E aí acontece, mandou, obedeça. Irmãos, qualquer lugar do planeta que Deus mandar e você obedecer, você vai correr exatamente o que você está correndo aqui. Deus vai te dar exatamente o que está dando para você aqui, porque a bênção não é o lugar, a bênção está com a pessoa. Diga graças a Deus. A bênção está com você, irmãos, em nome de Jesus. Jesus falou, eu quero que você vai aonde o mar é fundo, eu quero que você corre mais risco, se arrisca mais. Antigamente, irmãos, eu coloquei, né, já fazendo a reunião do discipulado, coloquei sobre isso.
As pessoas, pessoal, alguns até já foram incendiadas, já pegaram fogo. Você precisava dela para ir lá para São Paulo, ela ia. Você precisava dela para evangelizar, para vigília, ela ia. Hoje ela fala: não, já fiquei velho, deixa que outros velhos fazem. Ela parou de queimar, parou de brilhar. Então, resultado, irmãos, nós temos que se arriscar mais. Com o tempo você vai parando e as coisas vão parando. As pessoas precisam ver em você essa paixão e você vai apaixonar outras pessoas. As pessoas precisam ver a paixão que eu tenho por Jesus, pela obra de Deus. As pessoas precisam ver a paixão que você tem pela sua igreja, em nome de Jesus, que elas também vão se apaixonar. Versículo 5: respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E aqui tem uma coisa muito interessante, irmãos. O Pedro, pessoal, ele não colocou a experiência dele. Ele poderia ter dito: me perdoe, de Bíblia o senhor entende, mas do meu trabalho entendo eu, de pescaria entendo eu. O Pedro falou uma coisa que deixou claro, falou: eu trabalhei toda a noite. Então, irmão, se você vai pelo entusiasmo, pela emoção, se você vai, pessoal, pela euforia, você está de noite. Noite para nós, irmãos, é um período sem uma luz. O salmista Davi dizia: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Pastor, eu estou indo porque está todo mundo indo. Você vê, pessoal, que no Brasil nós tivemos, até está no Guinness, né? Uma montanha, pessoal, uma montanha foi removida e hoje você vai lá no centro-oeste brasileiro, está lá uma vala, e proibiram essa vala de continuar o garimpo, a Serra Pelada. As pessoas saíam do Brasil todo de lá com afã de ficar rico da noite para o dia, de ganhar, de garimpar ouro, de ganhar milhões, irmãos. Estava todo mundo indo. Não vai porque está todo mundo indo. Se Deus não dá uma palavra revelada no seu coração, você está no escuro. Não importa, você pode ser membro da melhor igreja. O Pedro falou: Senhor, em outras palavras, eu cansei de ir de noite. Senhor, de noite eu não peguei nada. Às vezes você está indo de noite, você está agindo por medo, você está agindo no desespero, está agindo porque está todo mundo agindo. Eu pergunto a você: qual foi a palavra revelada que Deus te deu? Às vezes a pessoa fala: pastor, eu vou ganhar 5 mil reais no meu salário, eu vou lá com chique na Bahia. Eu falei: que bom, irmãos. Olha a despesa que a pessoa tem de mudança daqui lá para a Bahia. Aí você pergunta: e aí, você já viu lá que dia tem culto? Se tem a nossa igreja lá para você congregar? Ih, nem vi isso. A pessoa está tão preocupada, irmãos, com o dinheiro, que ela não viu às vezes nem escola para o filho. Às vezes corre isso de perder o ano letivo. Por quê? Por causa de 5 mil, irmãos. 5 mil pode te ajudar, pessoal, pode, num primeiro momento, mas não vale a pena, irmãos, se você está indo no escuro. A pessoa vende o imóvel que ela tem aqui, vai para lá. Eu estou falando um lugar hipotético, né? E aí às vezes não dá para comprar um terreno lá, às vezes por estar indo no escuro, não era a vontade de Deus, ela volta. Aí aqui já não tem mais a casa. Antigamente, boa ou simples, ela não pagava aluguel, agora ela tem que pagar aluguel. Então, pessoal, por quê? Porque está indo no escuro. Não vai de noite. Peça a Deus uma palavra revelada. Irmãos, sabe aqueles negócios, parece que isso é da China, né? É pegar ou largar? Então larga. Então larga. Irmãos, o vendedor, ele é bom em prender você. É o último, hein? É a última unidade que você tem. Se eu não pegar, você vai perder. E às vezes você quer tanto aquilo, irmãos, mas às vezes não é o que Deus quer para você. Não vai de noite. Pedro falou assim: Senhor, eu tentei a noite toda. Tem gente, irmãos, que quer discipular pessoas andando de noite. A igreja, irmãos, ela faz o seguinte: o pastor marca uma reunião 7h30, a pessoa chegou 8 horas. O pastor marca uma reunião no sábado, ela só vem na segunda. Não, tudo que ele vai falar lá no sábado eu já sei, né? Acontece ter um grupo de oração aqui, pessoal, quinta-feira, 8 da manhã, às 8h30, as irmãs orando. A pessoa quer chegar 8h45. Aí, porque ela chegou atrasada, ela quer que os irmãos voltem a oração tudo de novo com as dela. No Brasil nós temos uma bobeira, nós sempre queremos honrar o atrasado, quem chega atrasado, irmãos. Sempre.
nós queremos honrar a pessoa ser notada, quem chega atrasado. É uma cultura nossa. No meu casamento, eu falei para minha esposa: você atrasar no caso. E aí foi eu que atrasei, porque o pneu do carro que ia me levar furou. Só que eu estou falando de 30 anos atrás, praticamente, irmãos. Naquela época, o carro que me levou era um Fiat 147, né? Hoje tem os carrões aí, né? Mas era o que tinha na época, né? Enfim, então, acontece que você não deve andar de noite, irmãos. Como não, pastor? Eu trabalho, eu sou vigilante. Você entendeu? Noite espiritualmente dizendo, sem uma revelação, sem uma promessa. Porque toda vez que você passar luta, você vai voltar naquela promessa. Deus, eu estou obedecendo ao Senhor. O Jacó fez isso, irmãos. 20 anos ele trabalhou 14 por Raquel e estava lá mais 6 anos pelo seu gado. Deus falou: eu quero que você volte lá para a terra do seu pai. Ele está vindo, ele fica sabendo que o seu irmão vinha encontrar com ele com 400 soldados armados. Ele orou: Deus, eu estou obedecendo o Senhor, foi o Senhor que mandou voltar. Então, pessoal, ele não estava vindo na emoção, na empolgação. E sabe o que é mais bonito? Depois de 20 anos, ele longe do pai, ele encontrou o pai em vida. Deus segurou o pai dele em vida para que ele encontrasse o pai em vida. Quando você está na orientação da palavra de Deus, ninguém tira a bênção que é sua. Nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu vou sair da escuridão, vou sair da noite, vou sair das trevas, vou estar na revelação da tua palavra. Aí eu vou, versículo 6. E então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede. Irmãos, eu atendo pessoas que às vezes a pessoa fala: pastor, olha, é o seguinte, eu vou ser bem sincero com o senhor, tem um processo legal, vai ser julgada a sentença da minha vida. Eu falei: tá bom, irmãos. É um negócio de, um exemplo, né? Violência doméstica. Então tem uma medida protetiva que eu não posso chegar perto. Mas eu amo ela, eu amo ele, e sempre tem desculpa. É que eu gosto muito do meu filho, eu quero encontrar meu filho. Eu falei: rapaz, nós temos dificuldade, irmãos, de obedecer. Irmãos, a bênção está em você obedecer. A Bíblia diz: e fazendo assim, conforme o Senhor mandou, colheram uma tão grande quantidade de peixes. Como você tem feito, irmãos? Às vezes você está fazendo da tua cabeça, da tua ideia, né? Nós temos que fazer assim, pessoal, em nome do Senhor Jesus. E colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a redes. Deixa eu te explicar uma coisa, irmãos. A colheita deles foi além da capacidade que a rede podia suportar, porque a rede estava arrebentando. Por exemplo, nós temos aqui 99 poltronas, a gente coloca algumas cadeiras de plástico às vezes, né? Dessa forma. Mas Deus quer dar além, pessoal, que entupir isso aqui em nome de Jesus. O segredo está em nós obedecermos, né? Em nome de Jesus. E fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede. Pastor, olha, minha capacidade é pequenininha, mas Deus deu além da minha capacidade. Deus é Senhor, Ele é poder, em nome do Senhor Jesus. E aí, pessoal, olha o versículo de número 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Então olha para mim, irmãos, quando você quer chamar a atenção de alguém, você gesticula, né? Vem, né? Então, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que foi o Pedro que emprestou o barco para Jesus. Jesus falou: se resolveu o meu, eu vou resolver o seu, eu vou contigo na pescaria. Mas o outro também foi abençoado, porque o outro estava perto. Irmãos, existe uma bênção quando você está perto. Existe uma bênção. Às vezes você quer ficar longe, irmãos. A Bíblia fala: aquele que se separa busca o seu próprio desejo.
insurge contra a verdadeira sabedoria. Pessoal, esse trabalho discipulado que nós estamos começando agora nesse mês que vem de março, irmãos, é para incendiar, em nome de Jesus. Pastor marcou evangelismo, deu seu nome. Marcou visita, vai. Marcou outra atividade, pastor, eu quero estar junto. Por quê? Porque a bênção do meu ministério, da minha igreja, vai encher meu barco também. A bênção do meu pastor vai encher meu barco também, em nome de Jesus. Às vezes o pastor me liga e falou: quinta-feira vamos para São Paulo, tem gravação, eu preciso de São Paulo, vamos. Ah, pastor, sábado tem evangelismo, vamos lá na praça, vamos, né? Dessa forma, eu quero ter o meu barco cheio, em nome de Jesus. Mas pastor, o senhor não tem dó, e dessa maneira, e combustível, e desgaste, e o carro dessa maneira. Deus dá outro, pessoal. Deus fez chegar nesse, Ele vai fazer chegar no outro. Quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha um Corsa branco na época, a gente carregava jovem para cima, para baixo, colocamos 17 dentro do carro, né? Eu tive um outro, irmãos, que era um Peugeot, pessoal. Eu tive duas alegrias, uma quando eu entrei, outra quando eu saí. Ele estava parecendo uns dálmatas, né? Porque eu tinha sofrido umas varias na lataria, aí fez a parte da massa, e eu estava no outro estado, e aquela semana estava corrida, o missionário ia lá, não deu nem tempo de fazer a pintura, né? E aí ainda foi bem avaliado, foi que deu de entrada para estar nesse. Então, pessoal, você quer ter o seu barco cheio? Eu quero, esteja perto, esteja junto, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, Deus deu a palavra, a promessa para nós. Ele diz lá sobre Josué, a palavra para 2025. Hoje eu vou começar a engrandecer você, Josué. Hoje eu vou começar a ser com você como eu fui com Moisés. Josué não precisava provar mais nada, porque ele já tinha feito tanta proeza. Ele já era o líder, o sucessor de Moisés. Deus falou: não está bom, não interessa que você foi um dos 12 espias, não interessa que você ficou 40 dias no pé do monte esperando o Moisés descer, não interessa que só você trouxe o relatório positivo e o Caleb, não interessa que você é um daqueles que Deus tirou da unção da Moisés e colocou no 70, você não precisava provar mais nada para ninguém. Ele falou: agora vai começar, está começando agora, põe no seu coração, não interessa quantos anos você tem. Josué tinha 50, está começando agora, né? Em nome do Senhor Jesus. Então ele estava perto. Às vezes a pessoa quer estar longe. Tem gente que está assim: se der certo, estou dentro, se não der, eu sabia que não ia dar, não quis nem me envolver com aquilo, eu sabia que não ia dar. Tem gente assim, irmãos, que não seja você, pessoal. Vamos lá, pessoal, em nome de Jesus, ajudar a empurrar, né? Quando precisa de empurrar, em nome do Senhor Jesus, ajudar a carregar quando precisa de carregar. Só que quando você for contemplado, quando vier também a bonança, você também será contemplado, em nome do Senhor Jesus. Esteja perto, né? E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase ia ver que estava cheio os dois barcos, e ele estava quase naufragando, irmãos, porque obedeceram, né? Aí no versículo 8, aqui é a chamada de Pedro, versículo 8: e vendo isso, Simão Pedro prostrou os seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Irmãos, o Pedro, a Bíblia fala que ele é indouto, né? Analfabeto. Então você imagina que ele não teve a oportunidade de estudar. Ele é da empresa do pai, ele passa lá a sua meninice, sua infância, adolescência, fase adulta na pescaria. E aí, por que ele conscientizou que ele era um pecador? Porque ele sabia que pela sua própria inteligência, entusiasmo que seria, ele não conseguiria fazer uma pesca assim, ou talvez nunca fizeram a pesca da vida dele. Irmãos, não tem como você falar que não foi milagre. Irmãos, a Bíblia fala que Deus guarda vinho bom para o final. Vem comigo, pessoal. Até o dia 28, pessoal, Deus pode prover na tua vida.
É o mês do Deus proverá, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu vivo 24 horas provisão. Eu creio, irmãos, em provisão de Deus, em nome do Senhor Jesus. O milagre é quando foge a natureza humana, é quando não tem como você falar. Quem é que mandou aqueles peixes entrarem na rede, irmãos? Eles tentaram a noite toda. Agora está sobre uma revelação da palavra, está com Jesus no barco. Foi Jesus que mandou aqueles peixes entrarem lá naquela rede. Por que às vezes o peixe não entra na sua rede, irmãos? Jesus está mandando o camarada ser dizimista, ser ofertante, a pessoa não está obedecendo. Eu vou dar dinheiro para a igreja, dar dinheiro para o pastor, quem está precisando sou eu. A matemática de Deus é diferente da nossa, em que nós multiplicamos. A matemática de Deus é subtrai para acrescentar, tira para Deus poder te dar, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que viver, irmãos, a provisão de Deus, em nome de Jesus. E aí você pensa, pessoal, vamos trazer para o nosso caso de hoje. Isso aqui fala muito ao meu coração. Se fosse nos dias de hoje, com tanta tecnologia que nós temos, tanta parafernália, sonar, radar, para localizar os melhores cardumes, barco de alumínio, motor de polpa, lancha, iate, navio, às vezes falando assim, não, estamos todos no mesmo barco. Não, tem um que está no motor, está no barco, num bote de remo, tem outro que está no motor de óleo 2 tempos, quem entende de motor, outro está na lancha, outro está no iate, outro está no transatlântico. Aonde você está, irmãos? Que grau que você está é o grau do seu conhecimento na palavra de Deus. Tem gente que vem no culto, irmãos, ele não entende algo, ele vai embora com dúvida. Tem medo de fazer pergunta. Na igreja as pessoas têm medo de sentar na frente. Por quê? Porque ela tem medo de fazer pergunta, tem medo de abrir a boca. Irmãos, quem tem medo não se estabelece. Irmãos, não tenha medo de fazer pergunta. Mas eu tenho medo da minha pergunta ser motivo de piada, ser idiota. Não existe pergunta idiota. O idiota, como eu tenho dito, é não fazer pergunta. Mas é claro que a pergunta revela o seu grau de conhecimento. Pensa antes de você perguntar, e depois você pergunta. Só não vai embora com dúvida, Em nome do Senhor Jesus. Eles poderiam ter pensado, vamos renovar o equipamento, vamos comprar mais coisas aqui, a parafernália para mais redes novas, motor, para aliviar os braços do remo. Vamos fazer o seguinte, vamos comprar velas novas. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma cooperativa, vamos vender essas toneladas, vai mudar a nossa vida, reformar o telhado da minha casa, levar um filho lá para, uma filha para o balé, outro para o karatê, dessa forma. Jesus falou assim, não, você vai ver coisa maior, eu vou fazer você pescador de homens. Versículo 11, e levando os barcos para a terra, leia comigo, irmãos, deixaram tudo e o Irmãos, quando você conscientiza que é um milagre, você fala, eu preciso de Deus na minha vida. Se não fosse Deus, eu não conseguiria. Eles deixaram tudo ali. Imagina, irmãos, o vilarejo, o distrito, as famílias ribeirinhas. Hoje é peixe de graça, é por conta do Pedro. Pedro está dando peixe de graça. Eles deixaram tudo e foram seguir Jesus. Irmãos, o que nós entendemos? E quando eles deixam tudo, nada mais significava para eles, nada mais importava para eles, a não ser seguir o Senhor Jesus. Às vezes tem pessoas que não apoiei, não gostei, chateei, o pastor pregou, foi muito violento, não deveria ser assim. Irmão, deixa tudo e vai seguir Jesus. Vai seguir Jesus. O nosso desafio é viver aquilo que nós pregamos. Irmãos, tem tanta coisa que acontece às vezes na igreja, na parte administrativa, para chatear o nosso coração. Às vezes ser pastor, irmãos, o ministério de pastor é sozinho, embora o pastor está sempre no meio de gente, irmão. É uma ovelha que dá um coice, é uma ovelha que dá uma dentada. Você fala, Jesus, não deixa sujar meu coração, não deixa cair no meu coração. Eu quero olhar dentro dos olhos dessa pessoa como se não tivesse nada. Então deixa tudo, vai seguir Jesus. Vai seguir Jesus, pessoal. Nós só temos que fazer isso na vida, seguir o Senhor,
em nome de Jesus, né? Então, pessoal, eles deixaram tudo, e eles deixaram a profissão. Jesus falou assim: eu estou promovendo vocês. Jesus enxergou que eles não viam eles. Homem que fedia peixe, catingava peixe. É igual a pessoa que fuma, né, pessoal? A pessoa que fuma, ela quer enganar. Ela compra house, bala de hortelã, fica... Mas às vezes o negócio é tão impregnado na pele, a nicotina, os poros da pele, que de longe você percebe, mas que cartilha de cigarro desgraçada essa, né? Você percebe de longe que a pessoa fumou. Assim, você percebe que a pessoa é um pescador, porque aquele cheiro peculiar do peixe. Do lado da igreja tem um mercadão. Você percebe quando chegou o bacalhau daqui da igreja. Você percebe, ó, tem bacalhau fresco lá, porque o cheiro está forte, né? Então você percebe isso. Jesus olhou nos homens analfabetos. Jesus tem um olhar, né, pessoal? A Bíblia fala que ele chamou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele não chamou pós-graduado, PhD, livro docente, não chamou doutorado, não, chamou homem de peixe. Imagina, sem estudar, nós vai, nós vem, nós fumo, nós é jeca, mas nós é jóia. Aquele assassinato, a gramática, claro que no caso deles o hebraico e no nosso caso o português. Jesus falou: fica tranquilo, eu estou promovendo vocês. Vocês não vão precisar mais pescar, não vai precisar mais usar barco. Vocês vão ser agora pescador de homens, doutrinador de homens. Ah, pastor, então Deus só chama o pobrezinho? Não. Mateus capítulo 9, versículo 9, eu vou orar com você. Mateus 9, 9, vamos lá. Jesus chama só bem-sucedido, irmãos. Fica isso no seu coração. Se você está aqui, você foi chamado por Deus, diga graças a Deus. Ah, eu estava de bobeira lá, eu falei, vou lá participar do culto da igreja e resolvi ser crente. Não, ele só chama bem-sucedidos, só chama pessoas ocupadas, né? E olha o que diz no capítulo 9, versículo de número 9, diz assim, amém? Diz assim, ó, e Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse, segue-me, e ele, levantando-se, o seguiu. Irmãos, o Mateus, ele era tão organizado, pessoal, que se você pegar lá no capítulo 1, você vai ver a genealogia de Jesus Cristo, de Adão até chegar em Jesus. Ele conta 3 gerações de 14. Mateus era organizado, pessoal. Por quê? Porque ele trabalhava na coleteria de impostos, ele recebia os impostos. Quando você sai da fronteira seca do Brasil ou nos aeroportos, né, você passa lá na alfândega. Às vezes tem até aquele programa Discovery, né? Como é que chama lá dos aeroportos, né? Então você vê o seguinte, irmãos, as pessoas, no nosso caso, elas passam por um concurso público, elas ganham um bom salário para isso, porque elas são funcionários da Receita Federal. Você vai num país esse que tem fronteira seca, salvo engano, acho que é $1.000 que você pode gastar lá, né? Para não prejudicar os produtores locais, né? De eletrônicos e tal, tem algumas coisas que não pode trazer, né? Por exemplo, insumos agrícolas, esquece, não vai trazer mesmo, porque pode trazer um vírus, uma coisa que vai prejudicar a plantação aqui, né? Então acontece o seguinte, irmãos, Jesus vai lá, passa, e Jesus viu esse cara inteligente. Jesus falou, seu cara, vai me seguir. E ele, levantando-se, o seguiu. Nossa, irmão, tem gente que às vezes você cansa de conversar com ela. Você já viu aquelas pessoas, tem gente que é muito prolixo, né? Ela fala demais. Tem gente, irmãos, que é muito polêmico, tudo tem que explicar, tem que estar do jeito dele. Você conhece gente assim? Não precisa contar ninguém na igreja não, mas tem gente chato pra caramba. Você fala misericórdia, um pastor falando isso. Não, é porque a pessoa, isso é da pessoa. Você fala, bom dia, ela fala, o que tem de bom? Aconteceu alguma coisa? O que está de bom? Aí a pessoa fala o seguinte, olha pastor, veio da pessoa contar uma bênção, né? Falou assim, eu sou costureira. A pessoa falou, não, eu sou costureira porque louvado seja Deus. A mamãe morreu, e aí a mamãe deixou um carro, o meu irmão comprou a parte que era do carro que era meu, e
glória a Deus, eu com o dinheiro do carro comprei uma máquina, comprei os aviamentos, comecei a costurar. Então, vem ela falar só sim ou não, uma pergunta objetiva, a pessoa vai lá em São Paulo para voltar em Caçapava, né? Então, acontece que o Mateus não discutiu nada, largou tudo, estabilidade de emprego, para ser servidor público, férias, 13º, PIS, PASEP, FGTS, não discutiu nada. E ele largou tudo e foi seguir Jesus. Jesus só chama bem-sucedido. Se você foi chamado por Jesus, é porque você é um bem-sucedido. Não, eu estava à toa na vida, né? Não. É porque Ele tem um propósito na sua vida em nome do Senhor Jesus. E para me discipular demais, eu tenho que ser discípulo. E o discípulo ele não discipula a si mesmo, não. Ele fala, não, eu preciso ser discipulado. É por isso que na nossa igreja tem reuniões de líderes de estados, tem reuniões às vezes videoconferência, às vezes presencial. Uma vez por mês tem reunião com os regionais, os pastores locais de São Paulo, cada estado tem a sua, para se falar a mesma língua, né? Em nome do Senhor Jesus. E louvado seja o Senhor por isso. Sentado mesmo, feche os seus olhos. Eu vou pedir a bênção de Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia da família.